Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Graça e paz. Boa noite a todos. Hoje é quarta-feira, dia de culto de oração, né? Nós estamos reunidos aqui para buscarmos o nosso Deus, para buscarmos a sua palavra, para continuarmos os estudos dentro da nossa série Ouse Ser Firme. E hoje nós chegamos aí um pouquinho antes do capítulo de número 7. E eu vou explicar para você por quê. Antes do capítulo 7 e depois do capítulo 6. Como pode ser isso? Será que tem um capítulo 6,5? Como que vai funcionar isso? Já eu explico para vocês. Mas hoje é quarta-feira, o nosso culto de oração. E eu quero nesse momento orar com você. Nós estamos aí há algum tempo, distante do templo, porque nessa última semana nós não tivemos o nosso culto presencial em função das eleições municipais. E é muito importante que a gente não deixe as orações de lado. Então eu quero reservar esse primeiro momento do nosso culto para orarmos juntos. Quero orar por você, quero orar por sua casa, orar pela sua família, colocar diante do Senhor todas as nossas ansiedades, todos os nossos medos, também a nossa gratidão, também aquilo de bom que o Senhor tem feito por nós. E eu quero convidar você nesse momento a pensar, a meditar, a trazer à sua mente aquilo que está te incomodando nessa noite. Talvez alguma coisa está roubando a sua paz, talvez alguma coisa está aí apitando na sua cabeça. Esse é o momento de oração. É o momento que nós reservamos para colocarmos tudo diante do Senhor. Vamos orar? Vamos falar com Ele? E agora você pode orar por qualquer motivo, né? Pode ser motivo profissional, pode ser aí algum problema dentro da sua casa, da sua família. O Senhor, Ele atua em todas as áreas e com certeza Ele está pronto para ouvir a oração do seu povo. Falemos com Deus agora. Senhor, nós queremos nesse culto, ó Pai, nos achegarmos à sua presença. Esse culto, ó Deus, de quarta-feira, onde normalmente nós reservamos esse momento para a oração. E eu quero nesse momento colocar, ó Pai, cada um dos nossos irmãos, cada um desses ouvintes que estão participando desse culto nessa noite, diante do altar do Senhor. Eu sei que enquanto nós estamos aqui nos preparando para ouvir a sua palavra, existem coisas que podem estar, ó Deus, atormentando a nossa mente, atormentando o nosso coração. E nesse momento eu peço que o Senhor esteja visitando os lares daqueles que estão nos ouvindo, que o Senhor esteja indo na casa de cada um dos irmãos, enviando o seu poderoso Espírito Santo, enviando os anjos do Senhor, ó Pai, e que o Senhor esteja, ó Deus, descendo da sua graça sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada irmão, sobre cada pessoa, Pai. Cuida de cada vida. Ouve, ó Deus, a ansiedade dos seus servos. Ouve aquilo que tem, ó Pai, gritado no coração de cada um dos nossos irmãos. E eu peço ao Senhor, humildemente, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja conforme os santos propósitos do Senhor, atendendo o clamor do seu povo, atendendo as nossas orações. Não deixe, ó Pai, de responder o seu povo, mas derrama da sua graça, Deus, derrama do seu poder sobre nós, ó Pai. Aqueles que precisam de cura, aqueles que precisam de paz, aqueles que precisam de fé, aqueles que precisam de uma intervenção do Senhor em um caso especial. Não deixe de responder, ó Pai, as orações do seu povo, é o que eu te peço. E aqueles, ó Pai, que talvez nesses dias estão vivendo momentos especiais, nós trazemos até o trono do Senhor a nossa gratidão, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e também por isso nós estamos alegres. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, porque não poucas vezes, mas inúmeras vezes, o Senhor tem interferido em nossas vidas para o bem, abençoando sobremaneira, abençoando além, ó Pai, daquilo que nós esperamos ou que nós imaginamos.
ao Senhor honra, glória e louvor. Obrigado pelo seu cuidado, Pai. Eu ainda quero pedir ao Senhor nessa noite que o Senhor esteja visitando cada lar, que o Senhor esteja visitando cada irmão que está ouvindo essa palavra, em nome de Jesus. Fala ao coração de cada um, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu tenho certeza que Ele tem ouvido as nossas orações. E a gente não pode deixar a oração de lado, não é? Muitas vezes a gente tem deixado a oração de lado, até mesmo nesse modelo de culto online, às vezes fica difícil administrar o tempo para que algo não fique muito longo, né? Para que o culto não fique muito longo. Mas a oração ela é de suma importância para o bem-estar do cristão. É por meio da oração que nós provocamos o agir do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Meus irmãos, vamos à nossa meditação dessa noite. Nós seguimos na nossa série Ouse Ser Firme. Já passamos pelo capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vimos muita coisa acontecer. Nós vimos Daniel e seus amigos chegando à Babilônia como cativos, sendo provados por meio de um manjar dedicado a ídolos, então ali vencendo aquela adversidade, sendo escolhidos entre sábios ali na Babilônia por Nabucodonosor. Depois nós vimos Nabucodonosor tendo um sonho que aterrorizou o seu coração, Deus usando Daniel para lhe dar a interpretação daquele sonho de um modo extraordinário, e aquilo impacta o coração do rei Nabucodonosor. Vimos 20 anos depois Nabucodonosor fazendo uma estátua para que o povo idolatrasse aquela estátua, e aí quem não a idolatrasse seria lançado, condenado à fornalha. E aí Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não adoram aquela estátua, e aí o Senhor interfere naquela história, eles são lançados na fornalha, mas Jesus, no Velho Testamento, vai lá e salva a vida dos seus servos. Nós vimos Nabucodonosor tendo novos sonhos, e aí Daniel dando novas interpretações àqueles sonhos. Enfim, foram tantas coisas que aconteceram, não é? Depois nós vimos que Nabucodonosor acaba se convertendo ao Senhor. Deus submete o rei a uma enfermidade, depois o cura, e ele, em um ato de humilhação, ele é humilhado e depois levantado por Deus da sua humilhação, se entrega ao Senhor. Depois ele morre, ele é sucedido por Nabonidos e também por Absalão. E aí nós vemos também novas experiências com Deus ali no reino da Babilônia, aonde Deus ele levanta o seu juízo sobre aquele rei que profanou instrumentos santíssimos ao Senhor. Aliás, me perdoem, Absalão não, Belsazar. Eu não confundo, né? Eu que estou me confundindo. Belsazar profanou os instrumentos sagrados que pertenciam ao templo do Senhor, e aí Deus entrou com juízo sobre ele, levanta ali o rei Dário, o Medo-Persa, que domina a Babilônia, cumprindo então as profecias que Deus havia dado por sonho a Nabucodonosor, que ele viria o reino, que o reino seria retirado então da Babilônia, o domínio da Babilônia seria tirado do próprio governo babilônico, algo que parecia impossível, porque a Babilônia era a maior potência do mundo, e aí a Medo-Pérsia vem com o rei Dário, eles dominam a Babilônia. Nós vimos que em todos esses reinados, Daniel ele foi honrado por Deus, bem como seus amigos, e ainda que escravos, cada um desses reis permitiram que eles estivessem em posição de governo ali na Babilônia, porque a sabedoria espiritual desses homens, a palavra diz que parecia que eles tinham a sabedoria dos deuses, faz com que eles caiam na graça dos soberanos, e eles estão sempre na posição de governo na Babilônia. E aí nós vemos chover mais um pouquinho, chegamos então aí no capítulo de número 6, onde o rei Dário ele é enganado pelos seus sábios e faz um edito que todos deveriam orar
a ele, quem orasse a outro Deus seria jogado na cova dos leões. E aí o seu grande amigo, o rei Dário, amava Daniel, foi obrigado por força de lei a jogar Daniel na cova dos leões. E aí Deus fez algo extraordinário ali, livrando Daniel da cova dos leões. Assim encerramos o ciclo dos 6 primeiros capítulos do livro de Daniel. Como eu disse a você, agora nós fazemos um intervalo aqui na nossa série Ouse Ser Firme. 6 capítulos importantes passaram e 6 capítulos importantes virão. E por isso hoje nós estamos situados um pouco depois do capítulo 6, um pouco antes do capítulo 7. Pastor, como é isso? Tem um capítulo 6,5? Tem um capítulo quase 7? Não, nós estamos lá em Hebreus, no capítulo de número 11, no versículo de número 32, onde a palavra de Deus ela fala sobre a galeria dos heróis da fé. Está falando de muitos homens, e você vai dizer assim, poxa, mas eu não estou vendo Daniel aqui no meio. Será? Vem comigo, capítulo 32 diz assim: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, abre aspas, eu estou abrindo, né? Na Bíblia não tem, e dos profetas. Daniel é o maior profeta ali, pelo menos se falando em obra literária, né? Do Antigo Testamento, até porque Samuel também foi um profeta extraordinário. Mas em obra literária, Daniel escreveu esse livro, que é um livro diferenciado. Depois eu vou dizer para você por quê. Há pouco tempo para eu falar dos profetas. Versículo 33. Os quais, por meio da fé, homens firmes, conquistaram reinos. Opa! Daniel e seus amigos prevaleceram aí como governadores em reinos diferentes, sendo escravos na Babilônia. Escravos sempre em posição de governadores. Como só Deus pode fazer uma coisa dessa. Praticaram a justiça e obtiveram promessas. Amém? Hebreus capítulo 11, versículos 32 e 33. Mas pastor, nós estamos estudando o livro de Daniel, você está no livro de Hebreus. Mas olha só. Vamos continuar um pouquinho? Obtiveram promessas, vírgula, e fecharam a boca dos leões. Ou fecharam as bocas dos leões. E agora? O texto ficou um pouco mais claro para você? Primeiro ele fala de profetas, não vai haver tempo para eu falar aqui de todos os profetas, os quais foram firmes, por meio da fé viveram um extraordinário, mas Deus lhes deu promessas e até esses homens viram a boca dos leões serem fechadas. Que profeta foi esse? Nós estamos obviamente falando aqui de Daniel, né? Nós vimos no nosso último estudo a obra extraordinária que Deus fez, livrando Daniel da boca dos leões. Mas eu quero me ater aqui em Hebreus 11, versículo 33, a parte que eles obtiveram promessas. É disso que eu quero falar aqui hoje. E olha, antes de nós prosseguirmos os nossos próximos estudos, os próximos 6 capítulos de Daniel, é necessário a gente fazer esse intervalo para a gente entender a natureza dos 6 primeiros capítulos desse livro e a natureza dos próximos 6 capítulos desse livro, os próximos capítulos que nós veremos. E aí sim nós estaremos então em condições de fazermos uma boa reflexão na palavra de Deus e absorver o melhor desse livro para as nossas vidas e dessa série também. Meus irmãos, isso se deve ao fato de que a primeira parte do livro de Daniel, os 6 primeiros capítulos do livro de Daniel e os 6 últimos capítulos do livro de Daniel serem extremamente diferentes. Mas como assim, pastor? Como que é diferente os 6 primeiros capítulos e os 6 últimos? Literariamente, a escrita do livro de Daniel parece que é outro livro. Os primeiros 6 capítulos de Daniel e os primeiros 6 últimos mudam bruscamente de assunto. Os primeiros 6 capítulos servem para fortalecer a nossa fé.
nós vimos o contexto histórico, toda a história de quem foi Daniel e seus amigos, milagres extraordinários que Deus fez na vida desses homens, porque eles ousaram ser firmes. Mas agora, nos 6 últimos capítulos de Daniel, eu dou um destaque aqui, a o próprio autor do livro, que é Daniel. Ele tem novas revelações. Nós vimos que Daniel era um homem de revelações. Daniel teve revelações a respeito do sonho de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor não quis contar o sonho, a pessoa tinha que adivinhar o sonho que ele teve e dar a interpretação, e Daniel recebeu revelação de Deus sobre o que ele tinha sonhado. Depois nós vimos Deus dando revelações e entendimento a Daniel sobre o significado de outros sonhos, o sonho da árvore que crescia, o sonho da estátua que Nabucodonosor teve. Então Daniel era um homem de revelação. Mas agora Deus ele traz uma nova revelação a Daniel, ou novas revelações a Daniel. E meus irmãos, presta atenção em que agora a coisa fica boa. Os próximos 6 capítulos do livro de Daniel são revelações apocalípticas. É isso mesmo. O livro de Daniel agora passa a falar das coisas do fim do mundo. Daniel agora vai nos preparar para o tempo do fim. E olha, meus irmãos, só de Cristo até nós temos aí quase 2020 anos, né? Tem aí uma diferençazinha no cálculo, mas uns 2020 anos. Para trás aqui, eu não me lembro de cabeça quanto tempo o livro de Daniel foi escrito, mas eu jogo aí por base uns 700 anos a 800 anos. Então, pelo menos uns 2.820 anos, mais ou menos, nós temos de Daniel até os nossos dias. E Daniel não está falando tão somente dos nossos dias, ele está falando de dias ainda depois dos nossos, porque Deus seguiu dando revelações a esse homem. Daniel está preparando agora o terreno para a nossa geração. Daniel trouxe revelações para a sua geração, uma vez que ele advertiu os reis daqueles dias e de fato a Babilônia caiu. Deus trouxe juízo sobre aquele povo, sobre Nabucodonosor e também sobre o rei Dário, depois sobre o rei Ciro, enfim. Mas agora Daniel ele vai trazer um alerta. Daniel vai dar spoiler da história. Antes do spoiler existir, Daniel já está dando spoiler, né? Ah, pastor, que doideira é essa de spoiler? Que linguagem é essa? Não sei o que é isso. Spoiler é quando você vê um filme e aí alguém não viu e você conta para ele o final. Daniel viu, por meio de revelação de Deus, o futuro, a nossa história, a história que está para vir depois de nós, e ele trouxe revelação para preparar as gerações, inclusive a nossa geração, para aquilo que está por vir. Daniel é reconhecido como o livro do Apocalipse do Velho Testamento. Ele é muito parecido com o Apocalipse de João, porque ele usa uma linguagem extremamente figurativa. Daniel vai falar aqui sobre muitas figuras. Ele vai usar números, ele vai usar símbolos como animais, ele vai falar de chifre, e talvez vai chegar em algum momento que você vai ver bode voando, você não vai entender nada, exatamente como o livro de Apocalipse de João, onde a gente precisa entender o significado dos símbolos para poder entender as revelações de Deus a respeito do Apocalipse. E aqui a coisa fica boa. Quem não gosta de Apocalipse? Quem não gosta de ouvir esse tema, não é verdade? Quem não gosta de estudar o tempo do fim? A gente tem às vezes um pouco de medo, temos aqueles irmãos que evitam os livros apocalípticos, mas em sua maioria eles chamam a nossa atenção, são assuntos legais de serem ouvidos. Mas hoje nós ainda não vamos entrar nesses assuntos, tudo bem? Nós vamos apenas entender um pouquinho o intervalo entre essa mudança que acontece dentro do livro de Daniel, entre revelações para aqueles dias e revelações para os nossos dias e dias futuros. Amém? Tamo junto até aqui? Então vamos lá, meus irmãos. A maior parte da literatura apocalíptica de Daniel, ela foi escrita com um propósito. Que propósito, pastor? Encorajar os fiéis em tempos de perseguição.
E nós vemos que esses tempos estão chegando. Nós já estamos falando em nossos dias, e muita gente leva na brincadeira, mas isso não é brincadeira não, em cristofobia. O pecado tem crescido tanto, a adversidade tem crescido tanto, que quando nós falamos sobre algumas coisas que a Bíblia considera pecado e que o mundo considera bonitinho, agora o mundo já está caindo de paulada em cima da igreja. A igreja não pode mais, os cristãos não podem mais falar sobre alguns assuntos que são taxados de muitas coisas, de fascistas, de nazistas, de homofóbicos, de astronautas e tantas outras coisas. Porque estamos vivendo o começo de tudo isso que Daniel vai nos dizer daqui para frente. Meus irmãos, atenção igreja, prestem atenção nisso que eu estou falando. Nós estamos vivendo o começo da perseguição da igreja. Isso cada dia para mim está mais claro. As leis estão se modificando. E as leis estão se modificando em forma de trazer um pouco de opressão às igrejas. Nós vemos que o cenário está mudando, o cenário mundial. A igreja começa a ser perseguida. A igreja durante toda a história foi perseguida, sim. Eu sei que se você for na Jordânia, hoje a igreja é perseguida, como era há 100 anos atrás. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando num cenário mundial. A igreja começa a ser perseguida em todos os lugares. Politicamente a igreja começa a ser perseguida. Agora que a eleição passou, eu posso falar, não falo de política no púlpito, mas fora de tempos eleitorais eu posso dizer. Alguns partidos como PSOL, PT, são partidos, meus irmãos, que têm em sua ideologia a perseguição ou a oposição a princípios cristãos. Então não se iluda com esses políticos muitas vezes visitando a igreja, né? Eles querem votos, mas quando eles estão lá com a caneta na mão, as suas leis, os seus projetos muitas vezes são para perseguir a igreja, são para cercear a fé cristã. E nós já estamos vivendo isso. Nós vemos que nós já temos partidos que levantam doutrinas, ideologias anticristãs. Isso aqui mesmo no Brasil. Então nós começamos a viver os últimos dias. A palavra diz aqui que esses profetas, eles tiveram promessas. Normalmente quando nós pensamos em promessas, nós pensamos só nas coisas boas. Vou chegar lá. Mas promessas necessariamente não são só sobre coisas boas. Quando você tem uma profecia, e essa profecia te fala sobre algo do futuro, é uma promessa ou não é? É uma promessa. Deus está dizendo a Daniel que algumas coisas vão acontecer. A igreja vai começar a viver uma tribulação, uma perseguição. Mas há promessas boas dentro dessa promessa ruim, que a igreja será preservada. Mas aí é assunto aqui que nós vamos tratar ainda. Mas o que eu quero que você entenda nesse momento é que o livro de Daniel nos traz uma revelação de quase 2.800 anos atrás, 2.600 a 2.800. Futuramente eu trago o dado mais exato, eu não pesquisei antes de preparar o sermão. Mas esse livro antiquíssimo, ele começa a nos preparar para aquilo que nós estamos vivendo hoje. Então atenção! Nós precisamos conhecer o livro de Daniel a fim de nós estarmos preparados, porque olha, eu arrisco dizer que o Apocalipse já começou, está começando. O cenário mundial está mudando. Pode demorar ainda 500, 600 mil anos? Pode. Mas a preparação para abrir as portas da história, para a igreja viver o Apocalipse, é visível demais que já começou. Então Daniel ele nos dá revelações apocalípticas recebidas de Deus, com um propósito: encorajar os fiéis em tempos de perseguição. Esse é o propósito dos 6 últimos livros de Daniel: nos preparar para tempos difíceis que se levantarão contra a igreja. Tempos que já estão se levantando, pelo menos na minha visão, na visão do pastor Fabrício, uma visão escatológica, uma visão apocalíptica. Esse tempo já está começando. O cenário está sendo preparado e nós precisamos estar prontos
para vivermos esses dias, porque quem não estiver pronto vai perecer. Espiritualmente. Meus irmãos, então os principais temas do livro de Daniel são o crescimento do mal, em primeiro lugar, o cuidado de Deus pelo povo, apesar do crescimento do mal, a segurança de que o mal não vai prevalecer e, por fim, em quarto e último lugar, a duração eterna do reino de Deus. Daniel ele vem nos trazer o conhecimento a respeito dessas promessas. Em primeiro lugar, o mal vai crescer na terra. E nós já estamos vendo isso. É o que eu acabei de dizer. O mal começa a crescer no meio político, o mal começa a crescer no meio jurídico, o mal começa a crescer no meio cultural. Hoje, se você fala mal de algumas culturas mundanas, você é extremamente perseguido, você é taxado de várias coisas. É o crescimento do mal. Daniel nos diz que vai chegar num determinado momento que o mal vai crescer na terra. Olha, meus irmãos, o livro de Daniel está muito bem alinhado com o livro de Apocalipse. Quando ele fala que o mal vai crescer nos últimos dias, o livro de Apocalipse nos fala que por crescer a iniquidade nos últimos dias, o amor de muitos esfriariam. E realmente está esfriando. Então nós vemos que a Bíblia é uma coisa só e as profecias não se contradizem. Você não vê uma profecia bíblica contradizendo outra, mesmo que elas tenham sido escritas com um intervalo de 2.800 anos. Elas vão se completando, o mal está crescendo e se isso te assusta, vai crescer ainda mais. A igreja tenho recorrentemente falado sobre isso aqui, a igreja fica escandalizada nesses últimos tempos quando alguns grupos políticos, não são grupos de humor, são grupos políticos, como o Porta dos Fundos, fazem esses eventos como o especial de Natal Porta dos Fundos. Para destruir a imagem de Cristo, eles já estão anunciando o desse ano, ou seja, é um pecado planejado. A palavra de Deus ela nos fala sobre pecados planejados, e ela fala que ai daqueles que planejam pecados. Mas é a multiplicação do pecado. O que me preocupa não são grupos como o Porta dos Fundos preparar especiais de Natal para tentar destruir a imagem de Cristo. O que me preocupa é a igreja ver isso, alguns até baterem palma, achar super engraçado, estão destruindo a imagem de Cristo, você está achando engraçado? Isso me preocupa, é a multiplicação do mal que Daniel nos alerta que aconteceria nos últimos tempos. Alguns dizerem que isso não é problema, e tudo isso é muito estranho, porque quando o mal se multiplicar e crescer, a primeira coisa que vai acontecer é que a igreja ela vai se acomodar ao ambiente de maldade. Ela vai deixar de combater o mal, ela vai deixar de lutar contra o mal e ela vai começar a se enquadrar com o mal. Aí Daniel vai estar alinhado com o livro de Apocalipse, onde ele vai dizer assim a uma das igrejas, você não é quente nem frio, é morno, então eu vou te vomitar da minha boca. A igreja morna é a igreja que viu o mal crescer na terra e se adaptou a ele, se conformou a ele. Então Daniel nos traz essa primeira revelação nos próximos 6 capítulos que nós veremos a partir de domingo que vem. O mal vai se multiplicar na terra. Segundo, Daniel ele vem nos dizer que apesar disso, Deus ele vai seguir cuidando do seu povo. Deus tem feito isso em todo o tempo. Deus não abandona a sua igreja. O mal cresce, somos perseguidos, já vivemos uma cristofobia, mas Deus ele tem guardado o seu povo. Aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 33, nós vemos isso. Os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões. Livramento de Deus, cuidado de Deus. É o Deus que livrou Daniel da cova dos leões. É o Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. É o Deus que protegeu os sábios, Daniel e seus amigos.
em momentos onde havia sentença de morte do rei contra os sábios do reino. É o Deus que protege Daniel e seus amigos quando eles não desejaram se contaminar com algumas coisas pagãs ali no reino. Esse é o mesmo Deus que protege a igreja hoje, cuida e livra. Então, o mal vai crescer, o mal vai se multiplicar, mas Deus vai seguir guardando você e a mim, guardando a sua igreja. Amém? Correu um pouquinho que eu estou com o tempo avançado, né? Pastor, mas o culto é online. O culto é online, mas eu sigo o horário. Para mim não muda nada. Terceiro, nós vemos Daniel falando sobre a segurança de que o mal não prevalecerá. O mal não vai prevalecer. Existem muitas pessoas que acreditam que no final o diabo pode vencer. Pastor, que absurdo! Isso existe? Existe. Uma doutrina satanista que crê que a Bíblia é uma mentira, que no final Deus será derrotado e o diabo conquistará o céu. Que absurdo, pastor! É um absurdo de fato. É um absurdo de fato. E há uma garantia bíblica baseada na onisciência de Deus. O que isso significa, pastor? Que Deus ele já viu o futuro. Ele vê o futuro. Ele já sabe que ele vence no futuro. Que ele venceu e vencerá. Que ele vence no futuro. Deus já conhece o futuro. Baseado nessa onisciência, Deus diz, olha, fica tranquilo, porque eu já vi o futuro. E no futuro, o céu vence. E nós vencemos juntos com o céu, porque nós pertencemos ao governo do céu. Amém? Fala amém aí para eu ouvir aqui em casa, hein? Amém. Há uma garantia, então, uma promessa de Deus a Daniel, que é trazida a nós, de que o mal vai crescer, o mal vai se multiplicar, a igreja vai ser guardada em meio ao mal, porém, o mal nunca prevalecerá. O diabo será derrotado, o diabo já está derrotado. Isso está em concordância com o livro de Daniel e com o Apocalipse de João. O Apocalipse de João fala especialmente sobre a destruição do diabo e dos seus anjos. E em quarto e último lugar, Daniel ele vem nos falar nos próximos 6 capítulos que veremos a partir de hoje, que a duração do reino de Deus é uma duração eterna. Ou seja, a nossa história, a minha e a sua, não tem fim. Ainda que a gente morra, seremos cidadãos do céu. Cidadãos do céu. E o céu é eterno, ou seja, a história de nossas vidas não terá fim. Promessas. Promessas que Deus trouxe a Daniel, promessas que Deus traz a nós. Deus nos promete o céu, Deus nos promete a glória, Deus nos promete a vitória. E meus irmãos, precisamos crer nisso, porque é uma realidade, uma verdade. O céu governa, Deus continua no controle da história e Ele nos garante que nós habitaremos no céu eternamente, porque esse é o propósito de Deus para o seu povo. Amém? Amém e amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Quero encerrar por aqui, dizendo que daqui para frente, nos nossos estudos, nós seremos preparados para isso, preparados para o fim. O livro de Daniel, capítulos 7, 8, 9, 10, 11 e 12, vai nos preparar para o fim. E eu pergunto para você nessa noite, se Cristo voltasse hoje, você estaria preparado? Precisamos nos preparar. É por isso que esse livro é extremamente importante. Ouse ser firme. Esteja preparado para quando as trombetas tocarem, nós podermos seguir caminho junto com Cristo e seus anjos. Glória a Deus. Você e eu estaremos preparados. Você e eu estaremos juntos na glória do Senhor. Aquilo que Deus prometeu a Daniel, aquilo que Deus revelou a Daniel, que nós conheceremos nos próximos estudos, será uma realidade na minha vida e na sua também. E lá você vai me dizer, puxa pastor, é verdade, você estava certo, hein? Na verdade, era Daniel que estava certo. Um beijo no coração, vamos falar com Deus. Após a oração ouviremos o louvor e o nosso culto estará então encerrado. Senhor,
obrigado por essa palavra, uma palavra que vem ao encontro do nosso coração, nos preparando para o tempo futuro. Em nossos próximos encontros, ó Deus, nós veremos as revelações do Senhor ao seu Filho sobre tudo aquilo que virá, tudo aquilo que viveremos nos últimos tempos, tudo aquilo que a igreja viverá e que nós precisamos estar preparados se desejamos habitar no céu com o Senhor, ó Pai. Os tempos do fim são uma realidade, o Apocalipse é uma realidade e a igreja, ó Pai, apesar do crescimento do mal, ela não pode perder essa visão, ela precisa estar preparada. Ó Deus, prepara o seu povo, prepara aqueles que te amam, ó Pai. Com a multiplicação da iniquidade, não permita que o nosso amor esfrie, mas fortaleça o nosso amor pelo Senhor, ó Pai, para que possamos viver todas essas tribulações. Queremos ser firmes, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vejo homens em reuniões, em recâmaras secretas, discutindo leis ainda encobertas, planejando mal contra a igreja de Deus. Pecado se espalhando nas cidades em rápido tempo, e a sensualidade vai entrando até dentro dos templos, e muita gente pensando que está vivo, mas já morreu. Vejo homens brigando por poder dentro das igrejas, esquecendo que Jesus falou que a nossa beleza é contra as hostes infernais da maldade, da maldade. Vejo as 10 virgens esperando o noivo, mas todas dormindo. Enquanto isso, o azeite das loucas está sumindo. Mas Deus me trouxe aqui pra acordar toda esta cidade. Acorda, igreja, Deus me manda te avisar. Acorda, igreja, a coisa vai apertar. Acorda, 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 aí vem o esposo. Acorda, igreja, é tempo de juntar os pés. Acorda, igreja, o céu espera os fiéis. Acorda, 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 Jesus vem de novo. Arrebatamento é uma realidade que precisa ser pregado, doa quem doer. O céu existe, o inferno também. O destino da viagem, quem escolhe é você. O céu está pronto para receber os salvos, mas há muitos apegados com as coisas daqui. Uns querem reencarnar, outros desfrutar da terra. Eu fiz negócio pra subir, 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 subir. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor
ti levante o seu rosto e te dê